Fala turma, bem-vindos a HT Controls, o nosso quadro. Vamos falar de eficiência, segurança e performance. Esse aqui é o vídeo 2, que a gente vai falar sobre problemas de condensação, e nesse vídeo a gente vai ter um enfoque sobre manutenção. Bom, fique ligado aqui com a gente para a sequência desse vídeo. Voltando aqui, nós vamos falar de problemas de condensação. Esses problemas de condensação com enfoque na questão de manutenção. Bom, vale lembrar a importância de você manter essa pressão de condensação de uma forma adequada. Nesse caso aqui no sistema de refrigeração que a gente teve, eu tenho meu lado de alta pressão a 12,48 e meu lado de baixa pressão a 1,89, onde eu tenho uma temperatura de evaporação de menos 10 para um processo qualquer. A questão de você ter essa pressão de condensação dentro de um projeto adequado, porque imagine o seguinte, eu estou tendo problemas de condensação e aumento uma pressão, 1 bar de pressão, essa pressão aumenta para 13,48. O que vai estar acontecendo? Alguns problemas. Alguns problemas, por exemplo, eu vou subir a pressão de evaporação, ela vai para 2,89. A 2,89 minha temperatura é por volta de menos 2,3 graus, não menos 10 de evaporação. O que significa? O primeiro dos primeiros problemas não é nem energia. O primeiro dos problemas é o quê? Eu não atender ao meu sistema, não atender à produção, não conseguir atender a minha demanda de refrigeração. O segundo problema, obviamente, é energia. Por quê? Porque eu tenho que aumentar esse processo de compressão e isso vai gerar o quê? Maior potência requerida. Muitas vezes, essa potência requerida adicional, o motor elétrico não tem essa capacidade. E aí, o que ele faz? Para não queimar, porque começa a dar alta corrente elétrica de motor, ele tira a capacidade. Então, tem dois problemas. Situação número 1, a temperatura de evaporação cresce, não atende a minha demanda. Número 2, a capacidade térmica, que era para estar 100%, diminui no compressor. Por quê? Porque ele não consegue ter essa taxa de compressão. Consequentemente, diminuindo a capacidade, eu diminuir exatamente a quantidade de calor que eu consigo, massa, fluido, que eu consigo recuperar e comprimir. Então, tudo isso é muito ruim. Esse aumento de pressão de condensação, essas perdas de eficiência de condensação são muito ruins. No primeiro vídeo, a gente falou dessa parte de deficiências de condensação. A gente falou sobre a questão da perda progressiva de eficiência dos condensadores. Isso existe, tá? Quando você faz um projeto, esses condensadores novos, eles vão dar uma determinada condição de funcionamento. Só que seja um condensador a ar, seja ele num condensador a água, e sim, aqui no Brasil a gente trabalha no geral com a água, seja no condensador casco-tubo, placas ou evaporativo, que é o padrão na refrigeração industrial, a gente tem realmente essa abundância de água, então o nosso maior problema é a energia, não é a água, porque a água tem abundância. Mas em alguns lugares, por exemplo, lá no Chile, Estados Unidos, Austrália, a água não tem essa abundância como a gente tem aqui. Então, uma preocupação maior é a falta de água. Então, o pessoal parte para uma condensação a ar. E nas condensações a ar é lógico, a gente tem aí o quê? Uma pressão de condensação mais alta, porque eu tenho uma diferença de um ar, que é a temperatura de bulbo seco desse ar, vazão de ar e a pressão de condensação. Para quê? O calor, que é o corpo quente lá no meu fluido refrigerante, lá no condensador, rejeitar para o ar. Se o ar está a 35 graus, eu preciso estar condensando a 45. Então, sim, nessas situações a ar, a eficiência, o coeficiente de performance é mais baixo, eu gasto mais energia. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu não tenho água disponível, então não é uma opção, é uma necessidade. Mas aqui no Brasil a gente tem realmente a água realmente mais fácil, mais simples por enquanto, então cuidar disso. Mas essa água está disponível. Em relação à construção, antigamente a gente usava o casco-tubo, só que o casco-tubo é muito complicado para limpeza, ele acumula muita sujeira na serpentina, então ele foi substituído em frigoríficos, em indústria de alimentos, pelo outro tipo de construção. E esses dois tipos de construção no geral, ou é condensador a placa, mais torre de resfriamento, ou evaporativo.
Lembrando, a indústria química e petroquímica, devido à necessidade de ter um condensador à prova de explosão, continua utilizando os condensadores casca e tubo. Mas, no geral, na indústria alimentícia, eu trabalho com o quê? O melhor custo-benefício, que é quem? Condensador evaporativo. Muito bem, e esse condensador evaporativo, dentro desse processo evaporativo, o que acontece? Eu tenho normalmente um sistema de exaustão, tenho lá embaixo a entrada de ar, faço essa captação de ar e esse ar, corre, sobe pelas serpentinas e sai lá em cima sendo exaurido pelo meu ventilador. Então eu vou estar pegando esse ar não tem umidade relativa a 100%, é um ar mais seco. Esse ar em contracorrente, a água descendo e o ar subindo, o que acontece nesse processo? Acontece o processo evaporativo. Uma parcela da água quer se vaporizar, para ser absorvida exatamente por esse ar mais seco. E essa parcela de água, normalmente 3%, para se vaporizar ela tem que fazer o quê? Ganhar calor do restante da massa. Então vaporiza 3, 4% de água, dessa restante de massa é resfriada. A qual temperatura? Idealmente seria a temperatura de bulbo úmido, no Brasil 26, 27 graus. Mas como não existe uma troca perfeita, existe uma coisa chamada approach ou aproximação, ou a deficiência dessa troca lá no condensador, essa água eu não consigo resfriar ela até a temperatura de bulbo úmido. Então se a temperatura é 26 de bulbo úmido, eu consigo uns 29. Então eu vou ter uma água como corpo frio na pior época do ano. Isso é importante na pior época do ano, no verão na pior época do ano, porque em épocas mais amenas a temperatura de água vai ser mais baixa. Mas no verão, na pior época do ano, eu tenho uma água a 29. Se eu tenho uma condensação a 35, eu tenho uma diferença entre o corpo quente, fluido refrigerante, perdendo o calor para o corpo frio, a água, rejeitando esse calor para essa água. E no final das contas, essa água, ao ganhar esse calor, no final eu tenho um processo evaporativo para rejeitar esse calor para o ar através daqueles 3 a 4% que se evaporam e jogam esse calor fora para o meu sistema. Muito bem, mas a água não é H2O. A água é o quê? Uma soma de H2O e diferentes sais, carbonatos de cálcio, de sódio, diferentes sais. Consequentemente, esses sais, quando eu evaporo o H2O, eles vão cair em algum lugar. E normalmente ele cai na primeira fase do condensador, que a gente chama de fase de superaquecimento. Então uma parcela desses sais cai nessa primeira parte, como ela está numa temperatura mais alta, a temperatura da descarga está lá 65, 70 graus, ele solidifica. Solidifica e eu vou criando o quê? Barreira térmica. Parte desses sais cai para dentro da bacia, lá no meu condensador. E aí, consequentemente, eu vou ter o que? A bomba jogando para o bico aspersor, lá para cima. O que é o bico aspersor? O bico aspersor é uma demanda necessária. Eu preciso dele para ele criar o que? Um splash, para criar o que? Película, para ele afinar o tamanho dessas partículas de água. Para quê? Para facilitar a vaporização. Se eu tiver uma torneirona de água, dificilmente eu tenho processo evaporativo. E aí a água cai na bacia, está gelada. O que está acontecendo? Não está tendo troca térmica. Então eu preciso ter esse spray. Para quê? Para ter o processo evaporativo e também para ela estar entrando em contato melhor com a serpentina. Muito bem. Então a demanda de manutenção é importante por quê? Porque devido a limpezas lá naquele meu trocador. Esse trocador muitas vezes ele vai criando uma quantidade tão grande de sais que você tem realmente uma perda sensível de capacidade. Então a limpeza dele é importante. Um outro problema que a gente tem é o quê? O bico aspersor, como a gente acabou de falar. Ele vai entupir ou parcialmente entupir, não cria o spray, perca a eficiência do condensador. Os sais na serpentina, perdendo essa capacidade. E a questão da falha de fluxo de ar. Muitas vezes a gente chega a situações que eu tenho o quê? Falha na movimentação de ar. Ou motor elétrico, às vezes eu tenho um condensador muito grande com diferentes motores, e aí eu tenho o quê? Começo a ter ar curto-circuitado, eu começo a ter problemas, queimo o motor elétrico, ou eu paro alguns motores elétricos devido à questão de capacidade, e ele começa a fazer o quê? Curto-circuitar ar. Tudo isso faz o quê? Interfere na capacidade do meu condensador.
Outra coisa importante é exatamente o seguinte: o pessoal faz um tratamento térmico, um tratamento, né, de água, e gasta um dinheiro grande em tratamento de água. Esse tratamento de água tem como função o quê? Evitar oxidação, evitar, vamos lá, né, algas, evitar, né, várias situações, e principalmente fazer o quê? Aglutinar os sais para a bacia. Mas não adianta nada eu gastar esse tratamento para aglutinar esses sais que estão na água e jogar para a bacia se eu não fizer o quê? Descarga de fundo de bacia, que precisa ser automática. Eu preciso jogar fora aquilo que está no fundo, porque senão a minha bomba de água que manda para o bico aspersor vai coletar todos esses sais e vai entupir o bico. Então, trabalhar com uma manutenção preventiva, preditiva, trabalhar com, né, toda uma questão de parada, de purga automática, né, de água de fundo de condensador, fazer exatamente essa verificação de ventilador, verificar a questão de vazão de ar, de velocidade de ar, tudo isso são manutenções preventivas, preditivas, né, para evitar as corretivas, para manter essa capacidade do meu condensador. Ele vai perder progressivamente uma certa capacidade, mas em trabalhando com uma manutenção preditiva, essa perda é um pouco menor. E é isso o objetivo. Como a gente falou, existe aqui uma deficiência muito grande de performance dos meus sistemas de refrigeração devido a falhas de manutenção. Ok? Bom, eu vou concluir essa parte do vídeo 2, lembrando que eu tenho uma última parte, e essa vocês não podem perder de jeito nenhum, que a gente vai falar a questão de instalação e problemas por conta da instalação. Muita planta com sobra de condensador em projeto, muito bem feita a manutenção, mas não dá capacidade, não tem o rendimento. E aí é o que? Eu vou olhar, é problema de instalação, mas isso a gente vai falar no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, lá no Instagram, aqui no YouTube, lá no LinkedIn. Não se esqueça de curtir, comentar. E isso que a gente conversou aqui é um apanhado de algumas coisas. Então se sintam à vontade, vai ser um prazer ouvir as perguntas, os comentários, e vamos responder todas. Esse é um canal onde a gente vai realmente trocar ideia com vocês, né, e trocar impressões e se ajudar dentro do mercado. Nossa intenção é exatamente fazer essa, continuar fazendo os vídeos que tragam conteúdo e ajudem o mercado e ajudem os nossos amigos no campo a desenvolver cada vez mais em tecnologia, aprender, né, as coisas que a gente às vezes apanhou, né, de um jeito mais fácil, tá bom? Bom, obrigado por assistir o vídeo, se liga pelo próximo, nos encontramos, né, depois nos próximos vídeos, né, se Deus quiser. Um abraço a todos.